E se os gafanhotos misteriosos de Apocalipse 9 não forem apenas uma profecia assustadora do futuro, mas uma realidade que se infiltra em nossas vidas hoje? Imagine a seguinte situação. Um exército está se levantando, descrito como tendo rostos semelhantes aos de homens, coroas de ouro e ferrão de escorpiões. Durante séculos, estudiosos debateram se esses seres são criaturas literais, anjos caídos ou algo ainda mais simbólico. Mas aqui está a verdade intrigante. Isso pode estar acontecendo agora mesmo, ao nosso redor, talvez até mesmo em nossas próprias comunidades. Fique comigo enquanto desvendamos os significados e verdades ocultos sobre essa profecia e como ela se relaciona com nossas vidas hoje. E não se esqueça de se inscrever para mais insights esclarecedores. Compartilhe sua origem nos comentários e conte-nos como Jesus o abençoou ou quaisquer milagres que você tenha vivenciado. Lembre-se, Jesus está com você e que Jesus o abençoe abundantemente. Apocalipse 9. 1-2 apresenta uma cena repleta de imagens místicas e profunda ressonância simbólica. Ao soar da quinta trombeta na visão apocalíptica, testemunhamos o evento dramático de uma estrela caindo do céu, dotada de uma chave para o abismo. Essa descida celestial não é meramente um espetáculo. Ela marca a revelação de um reino oculto, uma junção profunda onde a realidade espiritual se interliga com a existência terrena. O abismo, antes selado, agora libera uma nuvem de fumaça arrepiante que obscurece o sol, envolvendo o mundo em um crepúsculo sinistro. Esse ato significa mais do que apenas a escuridão física. Ele anuncia a liberação de forças demoníacas, sinalizando uma era de engano espiritual e confusão global. Para entender a gravidade deste momento, precisamos nos aprofundar no que o abismo representa na tradição bíblica. Tanto 2 Pedro 2:4 quanto Judas 1:6 oferecem vislumbres desse domínio misterioso, frequentemente descrito como uma prisão para entidades caídas. Pedro fala de anjos que pecaram, lançados em cadeias de escuridão, enquanto Judas faz referência a anjos que abandonaram sua morada própria, mantidos em grilhões eternos sob a escuridão sombria para o dia do julgamento. O abismo, portanto, emerge como um submundo reservado para seres cuja rebelião exige contenção divina até que os tempos determinados se desenrolem. Essa representação do abismo ressoa com temas presentes na antiga literatura apócrifa judaica, como o livro de Enoque, que expande o destino dos vigilantes, seres celestiais contaminados pela corrupção. Sua narrativa, carregada de pecado e retribuição divina, os pinta como arautos do caos, muito semelhantes às forças liberadas quando o abismo é aberto. Tais textos destacam a intensa guerra espiritual que ocorre além da visão humana, repetindo a profecia bíblica com um aviso fervoroso: o que está selado sob a terra um dia virá à tona. No contexto da guerra espiritual moderna, a abertura do abismo não é apenas uma predição de eventos, mas um prenúncio da batalha generalizada entre a luz e as trevas. Essa luta cósmica sustenta todas as facetas da vida espiritual, estendendo seu alcance às sombras e nuances da existência humana. A escuridão que envolve a Terra com a abertura do abismo é emblemática da cegueira espiritual, um estado em que a verdade é obscurecida e os indivíduos são bombardeados pelo engano. O engano espiritual, como aludido pela fumaça, é multifacetado. Manifesta-se em ideologias que nos afastam da verdade divina, em distrações que atrapalham o caminho para a salvação e em seduções que alimentam dúvidas e medos. Como crentes, a consciência dessa nuvem enganosa é crucial. Somos chamados ao discernimento, equipados com a armadura espiritual, a palavra de Deus, a oração e a fé, como articulado em Efésios 6:10-18, para permanecermos firmes em meio às sombras prevalecentes. Na interpretação, a estrela com a chave é frequentemente percebida como um anjo caído, um contraste direto com os seres angelicais que servem fielmente aos propósitos divinos. O presente, ou fardo, da chave desta estrela conota uma autoridade limitada, porém impactante, dentro de reinos restritos. Ela serve como uma ponte narrativa, conectando a permissão divina com o desenrolar do julgamento. Essa tensão teológica entre liberdade e restrição, o visível e o invisível, ressalta a complexidade da governança divina,
um lembrete de que até mesmo as forças do caos estão atreladas a decretos celestiais. O caos inicial que se derrama do abismo é um precursor das aflições vindouras que a humanidade enfrentará. Um tempo em que o divino permite que o mal cumpra seu propósito, revelando a necessidade inerente de redenção. Para buscadores e crentes, essa imagem incita à introspecção. Ela nos desafia a ancorar nossa esperança não em seguranças terrenas, mas na promessa imutável da libertação divina. Portanto, à medida que nos aprofundamos no Apocalipse, deixemos que esta cena memorável fique gravada em nossos corações. É um chamado à vigilância, um lembrete das realidades espirituais que se avizinham além de nossa percepção imediata. O abismo não é meramente um abismo de mito e mística, mas um testemunho da contínua tecelagem da narrativa de Deus dentro do cósmico e terrestre. Ao sintonizar seu espírito com esta revelação, abrace a certeza de que, em meio à escuridão envolvente, o brilho da verdade e da redenção permanece inabalável, uma luz inextinguível, guiando-nos em direção à eternidade. Reflita sobre as imagens que o Apocalipse de João apresenta nos capítulos 9, 7 e 10. Os gafanhotos que ele descreve não são insetos comuns, mas sim entidades sobrenaturais que provocam admiração e terror. Com rostos humanos, eles anunciam inteligência e identidade que ultrapassam em muito as hordas irracionais. Explorando mais profundamente suas descrições, com seus dentes semelhantes aos de um leão, asas que lembram o som estrondoso de muitas carruagens e armaduras de ferro, descobrimos camadas de simbolismo que convidam a inúmeras interpretações. Essas manifestações sedutoras são mais do que um pesadelo, são um quebra-cabeça envolto em um enigma divino. Uma teoria sugere que esses gafanhotos bizarramente retratados são, na verdade, seres demoníacos ou anjos caídos. Nas Escrituras, os gafanhotos frequentemente simbolizam o julgamento ou a ira divina. Joel 1,4-6, e sua infusão com características humanas no Apocalipse pode refletir uma inteligência e intenção evoluídas. Aqui, João pode estar comunicando a presença de forças espirituais marcadas não apenas por um poder formidável, como demonstrado por suas armaduras, mas também por uma inteligência astuta, um pensamento aterrorizante. A visão de gafanhotos justapostos à inteligência humana também evoca a noção de que esses seres poderiam ser formas de infiltração espiritual, uma ponte entre o divino e o mundano, atuando no cenário mundial. Suas couraças de ferro sugerem invencibilidade e resiliência, atributos que poderíamos associar ainda mais a forças espirituais influentes que permeiam todas as camadas da sociedade sob o pretexto de normalidade. Em textos antigos, híbridos humanos-animais projetam força e atributos além das capacidades naturais. A semelhança pode sugerir uma invasão dessas qualidades na Terra, não apenas confinada aos reinos simbólicos ou espirituais, mas manifestando-se em nossa existência cotidiana. Isso nos leva a águas profundas, questionando se essas representações funcionam como avisos de batalhas mais profundas e invisíveis. Enquanto isso, o simbolismo dos gafanhotos com dentes de leão confunde as linhas entre as interpretações metafóricas e literais. Os leões representam dominação e maestria. Seus dentes conotam agressão e destruição, pintando um quadro de criaturas implacáveis e estrategicamente inflexíveis. O hibridismo testemunhado nos gafanhotos de João surge em um mosaico cultural onde os híbridos humanos-animais possuem ressonância mítica. Considere o lamassu assírio ou a esfinge egípcia. Esses guardiões míticos simbolizavam proteção e força em sociedades antigas e, frequentemente, defendiam espaços sagrados. Os gafanhotos de João invertem essa ideia, transformando proteção em intimidação. São forças caóticas que espalham turbulência em vez de manter o equilíbrio cósmico. Além disso, enquanto João relata uma paisagem sonora caracterizada pelo bater de suas asas, semelhante a carruagens de cavalos em disparada, lembramos antigas máquinas de guerra com seu ruído puro, projetado para incutir medo, aqui incorporado em uma predição apocalíptica. O clamor alerta para o caos iminente, um pressentimento audível de julgamento. Não se trata apenas de uma visão, mas de um envolvimento experiencial com o texto, imergindo-nos em potenciais realidades futuras. Outra perspectiva mergulha no reino da especulação.
onde a experimentação genética ou a bioengenharia avançada estão em jogo. Embora remetem à ficção científica, é intrigante contemplar essas descrições à luz dos avanços da biotecnologia, onde a manipulação genética dá origem a novas formas. Poderia a representação de John pressagiar tal domínio não autorizado sobre a criação? Isso não anunciaria a ira divina, mas o ápice da arrogância humana, um passo significativo na alteração da ordem natural idealizada por Deus. Além disso, a ilusão de invencibilidade conferida pelas couraças de ferro pode simbolizar a natureza inabalável de certas fortalezas ideológicas, sugerindo que os gafanhotos personificam mais do que uma presença física. Eles falam de entrincheiramentos espirituais que dominam corações e mentes, muitas vezes sob o disfarce de invulnerabilidade. Interpretar os gafanhotos com rostos humanos torna-se um exercício de decodificação de símbolos espalhados pela tapeçaria do tempo. Talvez eles sejam um chamado à vigilância contra forças sutis, porém influentes, que moldam a realidade por meio de métodos insidiosos. Nisso, o Apocalipse de João transita de um relato de misticismo distante para um espelho que reflete batalhas espirituais contemporâneas, batalhas muitas vezes despercebidas em meio à nossa capacidade de atenção fragmentada e culturas divididas. Assim, ao nos envolvermos com essas descrições enigmáticas, somos atraídos para uma narrativa onde forças tanto nos reinos visíveis quanto invisíveis colidem, alimentadas por desejos, poder e orquestração divina. E como parte dessa revelação em desenvolvimento, discernir a verdade em meio ao caos não se torna apenas nosso privilégio, mas também nosso dever espiritual. Esses gafanhotos nos chamam à consciência, lembrando-nos de que, ao compreender a tapeçaria simbólica de João, compreendemos não apenas o mistério divino, mas também a urgência crítica do despertar espiritual. Abaddon, a figura enigmática conhecida como o Destruidor, surge com destaque no livro do Apocalipse e desempenha um papel único e profundo, distinto de outras entidades dentro da narrativa apocalíptica. Conhecido em hebraico como Abaddon e em grego como Apolion, este formidável líder governa um infame exército de gafanhotos que emana do abismo, um poço sem fundo que exala desespero e caos. É crucial, portanto, desvendar as camadas da identidade de Abaddon enquanto navegamos pelas revelações simbólicas espalhadas pelo texto profético. O que diferencia Abaddon de seres como Satanás é a especificidade de seu domínio. A Abaddon recebe poder sobre o abismo, um abismo de escuridão infinita de onde os gafanhotos surgem, fervilhando com força intimidadora, sinalizando uma transição para uma era de tribulação e terror. O próprio abismo é uma fonte de malevolência incalculável, uma verdadeira caixa de Pandora governada pela vontade de Abaddon, desenrolando seu conteúdo em um caos rítmico, como profetizado no arsenal apocalíptico do Apocalipse. Para compreender verdadeiramente o papel de Abaddon, é imperativo dissecar o simbolismo atribuído a essa figura. Interpretações acadêmicas sugerem que Abaddon representa a personificação do julgamento divino executado em um mundo à deriva de suas amarras espirituais. Essa interpretação fala de um equilíbrio cósmico sendo restaurado por meios perturbadores, um tema frequentemente ecoado nas profecias bíblicas. Sua presença como governante designado do abismo, e não como um adversário buscando domínio sobre os céus, demarca uma hierarquia única dentro da ordem apocalíptica. Ao contrário de Satanás, que é um arcanjo caído que deseja usurpar a autoridade divina, a autoridade de Abaddon é exercida em uma capacidade judicial sobre os condenados, ilustrando uma complexa interação entre julgamento e punição divinos. Em nosso mundo contemporâneo, podemos traçar paralelos entre o caos de Abaddon e a turbulência vista em eventos globais. As frustrações e perturbações que marcam os tempos atuais podem ser vistas através das lentes do simbolismo profético como manifestações da influência de Abaddon. Nesta avaliação, convulsões políticas, desastres naturais e decadência moral podem ser vistos não como aflições isoladas, mas como sintomas de um evento transformador iminente, programado nos céus. Uma intervenção celestial posta em movimento para despertar a humanidade de seu estupor espiritual. Com o surgimento da tecnologia e sua influência penetrante sobre os padrões de pensamento e as estruturas sociais,
o potencial para o caos de Abaddon ganha novas dimensões. A rápida disseminação de informações serve como uma espada de dois gumes, sendo tanto o veículo da iluminação quanto, paradoxalmente, da desinformação, uma ferramenta para semear a discórdia entre as nações. Nessa paisagem digital, os gafanhotos se armam metaforicamente não com armaduras de ferro, mas com paradigmas codificados que redirecionam o foco social para caminhos de fragmentação. Além disso, a natureza sem fundo do abismo ressalta uma infinidade do desconhecido, um reflexo, talvez, de nossos medos projetados no vazio digital, onde as fronteiras se confundem e as identidades se fundem e se dispersam em entropia. É nesses reinos insondáveis que Abaddon pode fortalecer seu domínio, orquestrando a dissonância para incitar o despertar introspectivo. O abismo moderno encontra sua semelhança, não em um reino físico cavernoso, mas nas torrentes intangíveis de informação e na conectividade incessante que desafiam diariamente os equilíbrios pessoais e comunitários. Portanto, explorar a influência de Abaddon exige o reconhecimento do nosso ambiente e a percepção da sutileza espiritual nas mudanças ao nosso redor. Estamos, consciente ou inconscientemente, tecendo fios de escuridão na trama da nossa existência. Estamos testemunhando as notas preliminares de uma orquestração cujo crescendo ecoa pelos anais da revelação. Ao refletir sobre essas questões, discernir os limites entre o simbolismo espiritual e os efeitos tangíveis nesta era torna-se um esforço crucial. Convida a uma reflexão mais profunda sobre o nosso caminho espiritual, incitando-nos a despertar para as vibrações inquietantes que ressoam do abismo, criadas sob a vigilância vigilante de Abaddon. É imperativo cultivar a consciência, reacender a bússola espiritual, adormecida antes que as influências do destruidor envolvam completamente os horizontes da consciência coletiva da humanidade. À medida que avançamos, a presença enigmática de Abaddon, tanto em textos antigos quanto em sua relevância contemporânea, exige circunspecção. Para desvendar os fios da profecia, precisamos enxergar além do caos imediato, percebendo a ressonância divina em interrupções divinas, que nos levam de volta às verdades fundamentais, enquanto navegamos pela tempestade orquestrada por Abaddon. Seu papel, embora aterrorizante, serve como um lembrete da fragilidade das construções humanas quando despojadas de fortaleza espiritual, desafiando-nos a buscar força na fé em meio ao abismo que se aproxima. De fato, ao voltarmos nosso olhar para os eventos atuais, surge a pergunta instigante: estamos testemunhando o cumprimento de profecias antigas em nosso tempo? A descrição, no livro do Apocalipse, de um terrível exército de gafanhotos liderado pelo enigmático Abaddon, uma figura examinada em nosso discurso anterior, desperta tanto fascínio quanto pavor. Hoje, exploramos a ideia de que os gafanhotos evoluíram de mera representação simbólica para fenômenos reais que afetam tangivelmente nossas vidas, talvez até mesmo aninhados invisivelmente nas dobras do nosso mundo moderno. Será que esses gafanhotos não são criaturas de forma física, mas manifestações de turbulência psicológica e espiritual? Considere a crescente onda de ansiedade, depressão e tormentos mentais que assolam inúmeras almas em todo o mundo. Esse caos interno reflete a descrição bíblica de gafanhotos com picadas semelhantes às de escorpiões, causando desespero e confusão em vez de danos físicos. Eles consomem a paz de espírito e corroem a própria essência do bem-estar espiritual, deixando os indivíduos em um estado de sombra perpétua. O impacto dessa ameaça invisível não pode ser subestimado. É uma invasão sutil, porém implacável, dos santuários pessoais onde a clareza, o propósito e a conexão divina deveriam residir. Nossa era tecnológica pode, inadvertidamente, facilitar essa invasão. As próprias ferramentas projetadas para nos conectar, smartphones, mídias sociais e fluxos infinitos de informações, também servem como condutores de agressões psicológicas. O fluxo avassalador de dados pode obscurecer o julgamento, distorcer a realidade e semear a desinformação. É como se os gafanhotos tivessem encontrado seu caminho nos circuitos de nossas vidas cotidianas, espalhando desorientação, sob o pretexto de uma comunicação aprimorada. Além disso, considere a influência crescente da mídia que próspera na negatividade e no medo.
Esses elementos podem ser vistos como gafanhotos modernos, infestando nossa consciência, devastando a razão e fomentando um ambiente propício à decadência emocional e espiritual. Ciclos ininterruptos de notícias perpetuam narrativas impregnadas de conflito e angústia, ofuscando momentos de beleza e esperança com sombras de desespero. Dessa forma, o exército de gafanhotos se multiplica, seus membros intangíveis, mas insidiosamente presentes em nossos lares. A experimentação biológica e a manipulação da vida em nível genético adicionam ainda mais uma camada de complexidade à nossa compreensão dessas profecias. Embora os avanços científicos tenham um potencial promissor para curar doenças e prolongar a vida, eles também se aproximam perigosamente de interferir na própria estrutura da criação. Surge a pergunta: esses experimentos estão, inadvertidamente, liberando forças apenas vagamente compreendidas por seus próprios orquestradores? A alteração dos códigos genéticos pode desencadear novas formas de gafanhotos não intencionais, rompendo o equilíbrio e levando a consequências imprevistas. E, no entanto, há esperança a ser encontrada em meio a essa tempestade. A conscientização é um poderoso antídoto para a confusão. Ao reconhecer a presença oculta desses gafanhotos, ganhamos o primeiro ponto de apoio na luta contra sua influência. Práticas espirituais, autorreflexão e apoio comunitário agem como um bálsamo contra a ferroada do desespero. Recorrer às Escrituras, mergulhar na oração e promover conexões dentro da comunidade de fé fortalece as defesas da alma contra inimigos espirituais. Como buscadores espirituais, somos chamados a iluminar as sombras, promovendo a resiliência e nutrindo a bondade em nós mesmos e nos outros. Devemos empregar o discernimento, questionando as influências que disputam nossa atenção e direcionando nosso foco para a verdade e o amor. Ao fazer isso, desmantelamos os acampamentos dos gafanhotos que tentam dispersar nossas intenções e obscurecer nossos corações. Esta exploração enfatiza um ponto significativo. Apesar dos esforços dos gafanhotos para perturbar, há uma promessa maior em ação dentro da narrativa divina. Uma promessa de restauração e paz. O caos sussurrado ao vento por Abaddon e seu exército nos incita, não a um desespero mais profundo, mas a encorajar nossa determinação de buscar a iluminação, guiados por verdades eternas. Reconhecemos os gafanhotos não apenas para reconhecer sua existência, mas para mapear o caminho para superar sua presença sombria, para que possamos encontrar nosso caminho não apenas preservado, mas florescente na luz divina.